estiagem, sem chuvas, e aí você tem uma previsibilidade do que vai ocorrer nos próximos 7, 10, 15 dias. Agora, quando a gente vai ter esses eventos de chuva, com essas imprecisões, é sempre um desafio, porque se você não tomar uma decisão, lembra sempre que a decisão que a gente toma aqui na CPMH é para decisão tomada hoje, mas eu vou apertar o botão da fotografia do que vai acontecer daqui 10 dias, por exemplo, no Ponte de Valinhos, né? Então, e com tudo que acontece ao longo desse tempo. Então, nesse chove e para, é sempre um desafio aí fazer gestão das estradas, só para compartilhar também um pouco essas questões, né? Bom, na sequência, visto aí um pouco o passado e o futuro, trazer um pouco do sistema Cantareira, o que a gente tem de projeção, né, para o futuro também. Ontem, infelizmente, coincidiu que o CEMADEM publicou ontem, no final da tarde, o boletim desse mês, né, já considerando um pouco as chuvas aí que ocorreram ao final de setembro, e o mais interessante agora, ele já faz uma projeção até o último boletim, até dezembro, né? Agora, esse boletim, que é o 73 da CEMADEM, já projeta 2023, aqui no mês de março, por exemplo. Então, esse gráfico aqui tem as seguintes premissas. A interligação do Paraíba do Sul mantida na ordem de 7,5 m/s por segundo por Cantareira, né, de afluência adicional a natural. Utiliza como premissa a média da faixa que a Sabesp tem como teto para retirada e utiliza como terceira premissa uma descarga para o PCJ aqui durante o período seco de 10,6 e de 7 para o período úmido. Dito isso, né, em simulações, a gente tem milhares, né, todo mundo fazendo conta sobre o Cantareira, depende muito das premissas utilizadas. Então, o sistema dele utiliza basicamente essas três premissas. Então, o que a gente tem aqui? Essas linhas, a roxinha clara, a roxinha escura. A roxinha clara é o que aconteceu em 2021. Né? Então, a gente olhar o dia de hoje, né, outubro de 2021, a gente tinha, como a gente viu, um pouquinho abaixo do que nós tínhamos, o que temos esse ano. Né? Então, em março, lá no final de março de 2021, o reservatório estava na ordem de 53. Então, as linhas sem ser tracejadas é o observado. As tracejadas são simulações. Então, se a gente olhar 2022, que é onde estamos aqui, é essa linha roxinha mais escura um pouco. Estamos aí na ordem de 32, 32,7, 32,8. E aí, o que tem? Essa primeira linha azul mais escura é simulando o seguinte. Bom, se chover de outubro a março de 23, 25% acima da média histórica, nós teremos o reservatório. Com essas premissas de retirada e transposição, nós teríamos 80% do reservatório em março de 2023, que é uma situação bastante desejável, né? Ou podemos ter o pior dos cenários aqui dessas projeções, que é de outubro agora a março de 2023, que é a linha verde aqui, a linha inferior, com 50% abaixo da média histórica, a gente chegaria em março com 18%, claro. A gente tem mudança de faixa, mudança de teto, né, de mecanismos, mas adotando essas premissas. E aí, claro, tem outras possibilidades, né? Então, se a gente observar chuvas 25% abaixo da média histórica, a gente chegaria em março de 2023 com 36%. Então, veja que varia de 18% a 80%, ou até outras variações, a depender da premissa de chuva e da premissa de retiradas e a própria interligação do Paraíba do Sul, como, por exemplo, janeiro, fevereiro e março de 2022, a transposição não operou. Né? Aqui está considerando que a transposição vai operar. Né? Então, só para a gente olhar um pouco o que tem de projeções para o sistema Cantareira, baseado nessa expectativa de chuva. Né? E a linha laranja, acabei não mostrando, o pontilhado laranja, seria que, caso se repita a precipitação que nós tivemos do verão 2013 para 2014, chegaria em março com 23%, né? Que é um cenário não desejável, né? Ou seja, quase sair da estiagem, uma condição de acumulação bastante reduzida para a estiagem de 2023. Né? Então, essas são as projeções aí do CEMADEM, adotadas essas premissas. Evidente que, como eu disse, todo mundo faz conta sobre o Cantareira e há números divergentes desses, porque utilizam-se outras premissas, né? Outras simulações.
E aí, só para trazer também um pouco assunto e correlato a isso, né, e depois o Zé César vai fazer a apresentação, que eu ouvi também o Roberto da Ana, os colegas. Bom, o que nós temos, né, só para lembrar todos em relação à cota PCJ. De 1 de junho a 30 de novembro de cada ano, a outorga atual vigente de 2017 disponibiliza ao PCJ 158,9 quilômetros cúbicos ou 158 bilhões de litros para utilização. De onde veio 158? 158 veio basicamente da premissa de se utilizar 10 metros cúbicos por segundo entre o Atibaia e o Jaguari, compartilhando esses 10 de forma full de 1º de dezembro a 30 de novembro. Se nós utilizássemos 10 contínuos nesse período, daria os 158 quilômetros. O que ocorre? A regra, ela dá um duplo comando, né? Ela dá um comando com o limite do volume disponibilizado e ela dá um segundo comando, que não é ou, é e, de metas de invasão em alguns postos, né, com destaque ao Porto de Valinhos. O que aconteceu? Em virtude da severidade da estiagem, por exemplo, no mês de abril deste ano, né, 2022, onde a gestão ainda estava sob a tutela do período úmido, foram praticadas vazões de 12 e pouquinho, já em abril, né? E aí, quando entramos em junho, julho, né, todo mundo vivenciou e acompanhou, em vários momentos nós tivemos que carregar 12,5, 12,75 para atender as mínimas, né? Ou seja, o gráfico que a gente viu agora há pouco mostra o quanto a linha do observado está próxima à linha da meta, ou seja, na casa decimal da meta, seja no Jaguari, seja no Atibaia. Como utilizamos mais que 10 em determinados momentos, evidentemente que para a conta fechar é preciso utilizar menos em certos momentos para que o 158 caiba no período C. Nem sempre isso é possível, porque as demandas são contínuas ou crescentes e dependemos das chuvas. Felizmente, na última semana, a gente fez um fechamento bastante drástico, né, no sentido de preservar o reservatório, e claro, as chuvas trazendo os efeitos. Mas o que nós temos, então? Para esse período seco, nós tivemos uma média de utilização até ontem de 10,56, ou seja, qual foi a média descarregada do PCJ de 1 do 6 a 4 do 10, 10,56. Isso gerou a utilização, né, de um volume dos 158, quase 115 foram utilizados até o dia de ontem, que dá mais ou menos 73%. E volume disponível, ou seja, o que a gente tem ainda de saldo até 30 do 11 para utilização. Algo como 43 hectômetros, na ordem de 27%. Só para fazer um comparativo com o ano passado, que também foi um ano onde nós discutimos aqui na Câmara, levamos a diretoria do comitê, fez uma interlocução com a Agência Nacional de Águas e com o DAE para buscar alternativas, né, institucionais para isso. O ano passado, se não estiver enganado, vamos dizer, essa cota, houve a necessidade de um adiantamento em 4 dias do início do período úmido, né, porque o volume de 158 se exauriu antes do 30 do 11. 2020 também havia esse pleito, porém houve uma chuva aí por volta do dia 15 de novembro e felizmente não houve a necessidade. Então, de uma forma preventiva, né, a gente tem discutido esse assunto, sei que os gestores também estão se conversando. Por quê? Voltando, só 2021, né, nessa mesma data, 4 do 10, nós tínhamos utilizados 74%. Hoje estamos com 73%. Então, muito próximo, muito parecido com o cenário do ano passado, em termos de utilização e volume disponível. Graças às chuvas da última semana. Esse número, com certeza, seria muito maior, né? Bom, o que a gente tem? Até 30 do 11, se a gente considerar o uso de ontem até 30 do 11, nós temos 57 dias até o encerramento formal do período seco. Se a gente olhar um consumo médio para o PCJ de 10,56, arredondando a conta, a gente está falando mais ou menos de um consumo de 1 hectômetro por dia. Claro que isso varia de 0,96 até 1,06, mas números macro, né? 1 hectômetro cúbico por dia para garantir essa vazão de 10,56. Então, se a gente olhar, projetando o futuro, um cenário, vamos dizer, de certa forma pessimista, alinhado até um pouco com as projeções aí que o Jorge apresentou, com 0 chuvas, ou chuvas bastante abaixo da média, se temos 57 dias, precisaríamos aí
de até, é importante colocar essa palavra até, 57 hectômetros cúbicos. Portanto, se nós precisaríamos de 57 e temos 43, daria um déficit na ordem de até 14 hectômetros cúbicos, ou, numa retirada na ordem de 10, 14 dias antes de 30 de novembro. Como vocês observaram, a sala de estação apresentou agora há pouco até uma simulação com 10, né? Daria como 7, alguma coisa dias, né? 8 dias, 7, 8 dias. Então, por isso que é o até, né? Pode ser que as precipitações, como o Jorge mostrou, ocorram conforme esperado, a gente consiga fazer reduções e não precise de volume adicional algum. Pode ser que precise dos 14, não pode ser que precise de 10 ou de 8. Então vai depender muito do cenário das precipitações que naturalmente refletem as retiradas ao terceiro. Nesse sentido, não sei se o André Navarro também está conosco aqui ainda, nós levamos, conforme discutimos na última reunião do CPNH, está em ata, nós levamos esse assunto para a presidência do comitê, olhando esses cenários, de novo, são cenários projetados, dependem da realidade que vai ocorrer de futuro. A presidente do comitê entende que, de fato, a gente precise caminhar, o quanto antes, aí, talvez meados aí, dos próximos dias, o ofício indicando aí os órgãos gestores um pouco essas preocupações, para que se crie um ambiente de discussão e se busque essa alternativa, por exemplo, que já foi aplicada no ano passado, de antecipação do período úmido, evidentemente que nós já vamos ter só essa clareza lá em novembro, com as chuvas que vão ocorrer ainda no final de outubro e início de novembro. Bom, era para trazer um pouco isso, agora acho que a gente fazer essa discussão com os colegas, agora estou vendo que o Alexandre Bueno chegou conosco, bem-vindo dessa véspera, mas só para a gente não perder o fio, ouvir um pouco a Ana, o que a Ana pensa um pouco sobre essas questões, ver também o que pensa um pouco sobre essas questões, e evidente, aí a gente abre para outros colegas que tenham dúvidas e esclarecimentos para como a gente proceder quando a gente já tenha levado esse assunto à presidência do comitê. Como A é a primeira letra do alfabeto, então eu vou começar com a Ana e depois a gente passa aí para o aí também, também fazer suas considerações. Roberto, fique à vontade, eu sei que o Joaquim, o Patrick e agora o Marcos Neves também retornando a Ana, E então aí atento a esses. Fiquem à vontade aí para um pouco o que a Ana pensa sobre esse cenário. Bom dia novamente a todos, obrigado, Alexandre. Como eu adiantei no início, quer dizer, a preocupação, o nível, digamos, de preocupação estava um pouco mais alto, até o final do mês passado, por conta aí do comportamento, vamos chamar climático, aí da bacia fluente Alcantareira e da própria incremental até Campinas, que é o que também faz grande diferença nessa gestão aí, dessa questão das defluências. Eu acho que nós estamos muito, como você está projetando aí, que nós estamos muito próximos, da situação do ano passado, com uma chuva, acho que mais antecipada, talvez, que nivelou aí a questão da gestão. E assim como foi no ano passado, quer dizer, acho que o procedimento que a gente adotou no ano passado foi um procedimento, acho que coerente, um procedimento assim, passo a passo, ou seja, nós estamos em outubro, já tem essa identificação aí de possibilidades, a gente está saindo de um caso ocorram mais chuvas, conforme o mercante trouxe aí alguma expectativa, em novembro ainda uma incógnita, quer dizer, do volume de 158, atender, o período seco, que é a previsão que foi feita em 2017, quer dizer, é um número mágico, então é uma questão de atender como aconteceu em 2020, e algo em torno, girando aí do déficit de 6, eu fiz uns cálculos assim, mais ou menos de 6 a 19, que dá mais ou menos esses 14 adicionais aí como a gente vislumbra aí caso a situação da climática seja desfavorável, para incremental, então acho que o caminho é esse, os modos desses 3 anos. No nosso acompanhamento aqui, a gente tem feito um gráfico de outra forma,
Mas mesmo naquele gráfico de barras da sala de situação aí do TAE, isso fica bem claro que o comportamento desses 3 anos ele está muito próximo, né? Ele foi bem próximo, bem diferente dos anos anteriores, em que havia uma boa folga, né? E que a CTMH pôde trabalhar mais folga, deixando até um saldo, né, positivo, ainda que esse saldo não passe para o próximo ano. Né? A solução do ano passado foi uma solução que a gente foi criando, né, ao longo aqui das nossas discussões, dadas as dificuldades aí regulatórias, no sentido tanto da resolução de operação quanto de outorga. E foi uma solução que acho que foi a contento, né, porque pegou meio que o final de semana, entre novembro e dezembro, né? Então, realmente, esse encerramento, ou seja, passando a administração do DAE, trouxe nenhum impacto significativo, digamos, para a segurança hídrica do período úmido, né? E talvez nem trouxe tanto, menos ainda impacto, digamos, aquele volume adicional para o período seco. Então, acho que o caminho é esse, né? A gente faz agora, durante o mês de outubro, esses alertas, né? Os órgãos gestores, para a gente continuar aqui as nossas tratativas, né? E na próxima reunião aí de Jundiaí, acho que a gente já vai ter uma visão mais efetiva, né? Caso esses próximos 20 dias, para o encerramento do mês, se mostrem muito desfavoráveis, né? A gente já teria aí vislumbraria se essa alternativa do ano passado seria suficiente, né? Porque não existe um limite, né? Uma questão de bom senso, mas uma coisa foi antecipado dia 30 para o dia 27, né? 3, 4 dias, ficou dentro de uma margem, vamos chamar assim, uma margem de erro ali, né? 3% do volume, mas caso a gente chegue já em 14 quilômetros ou algo a mais, a gente já está falando de coisas muito próximas de 10% do volume, né? Então, acho que esse percentual também rege, né, assim, essa questão do impacto desse volume a mais sendo liberado para o PCJ. Né? Eu acho que recebendo uma correspondência agora dos comitês, caso seja essa estratégia adotada pelos comitês, isso facilita, né, o nosso trabalho aqui de convencimento, especialmente para a diretoria colegiada, né? Diferente do DAE, que é uma autarquia mais tradicional, né? Você tem um superintendente, um poder de decisão, óbvio que ele ouve os diretores, né? Tem isso, mas é uma decisão mais rápida, digamos assim, né? A partir do momento que o superintendente do DAE toma a decisão, ele publica e está feito, né? Agora, a diretoria colegiada, toda a diretoria colegiada tem uma questão mais, uma dinâmica de reuniões, né, agendadas, né? Isso a gente sempre leva em conta nessa questão de prazos. Né? Basicamente, acho que é isso. Não acho que nenhuma outra consideração. No ano passado, a gente tinha pensado nessa questão de mexer nessa vazão de 10. No princípio, está parecendo que não há necessidade de entrar num estresse desse. O Paulo Tino já está estressado com os 4h25 em Atibaia mesmo, então se ele já está estressado, já está bom demais. Né? Já estressamos alguém, não é isso? Já garantimos aí uns litrinhos a mais lá no Cantareira, né? Então, é óbvio que, mesmo com todo o sistema, realmente, a curva sobe rápido, mas ela também cai rápido, né? Então, nós estamos operando no fio da navalha, viu? Não é fácil não, né? E fica realmente uma decisão difícil, né? Porque também se tivesse mantido, você manter 12 de descarga, porque vai acontecer, aí estava tomando paulada do outro lado, né? No sentido, né? Poxa, o rio com 40 metros cúbicos por segundo e você soltando. Como disse o Alexandre, que a gente tem que ter isso, né, em mente, né? Ao colocar um ponto de controle a 100 km de rio ou mais a jusante, tem essa dificuldade, né? Se fosse 10 metros por segundo no pé da barragem e
Paulo Tínel e Sanasa que se virasse, né, como era antigamente, né, aí era melhor. Mas acho que essa solução que foi negociada, pactuada na outorga, acho que ela está contente, né? A Sabesp pôde, né, até mesmo acho que em decorrência da crise, né, estruturar todo o sistema lá da região metropolitana. E lembrando que, por exemplo, eles estão com 27, né, assim, de média autorizada, mais a transposição, sendo que o limite é 33, né? Então eles poderiam estar captando transferindo 33, né? Mas eles têm feito uma política aí acho que muito adequada, né, de balanço entre os sistemas que abastecem a região metropolitana. E isso tem dado uma segurança hídrica razoável para o Cantareiro. Então, basicamente é isso, Alexandre. Estamos aqui à disposição, né? Eu acho que vamos receber aí informação formal dos comitês e encaminhar isso aqui, juntamente com o DAE, para as esferas competentes aqui da tá bom? Estou à disposição para qualquer outra dúvida. Obrigado. Muito obrigado, Roberto, aí pela sensatez da Ana, né, ou seja, no sentido de, né, ir avaliando a cada dia a situação e a gente tomando as providências. Bom, só para a gente ouvir o outro signatário da outorga, né, o Felipe Ajudei também está conosco, sei que tem feito conversas aí na superintendência. Felipe também, se quiser trazer um pouco o olhar aí, como daí veio a condução desse encerramento. Claro que a gente pode discutir 2023, mas primeiro nós precisamos resolver o 2022 que está colocado aqui. Né? Felipe, não sei se está conosco ainda. Sim. Por favor. Não, eu acho que as conversas estão muito na linha do que o Roberto colocou, né? Eu acabo aqui como diretoria levando as informações, né, reportadas aqui nas reuniões e tudo mais para a superintendência, para que possa estar tomando a decisão final, aí, como bem colocou o Roberto também. Né? Então, existe essa conversa, né, eu coloquei a nível de superintendência também o que aconteceu nos últimos anos, essa transição, né, em função aí da necessidade de alguns dias aí de operação além dos 158 hectômetros cúbicos, e para que eles possam vir pensando, né, nessa solução. Mas eu acho que está muito entendível aí que foi sensato a tomada de decisão do ano passado, né, em função desse curto período. Aí, existindo um período um pouco maior, como a gente tem colocado aqui, realmente aí precisa ver a melhor decisão a ser tomada, né, de repente até novas conversas aqui na Câmara, para poder entender qual é a melhor proposição, mas acho que com os cenários aí, possíveis chuvas também, a forma que vem sendo operado aí as descargas, eu acho que está bem interessante e acho que caminhando para uma decisão como a do ano passado. Ok, Felipe, obrigado aí também por ouvir o DAE. Antes de passar para o André, o Miguel de Claro está perguntando, né, em relação ao ano passado, quanto que foi estimado ano passado. E a faixa foi de 10 a 19, né? A gente também emitiu o ofício por volta aí do dia meados de outubro, né? E lembrar que as simulações que nós tínhamos em setembro desse ano, antes das chuvas, agora das 10 dias, nós tínhamos na ordem de 25 hectômetros, né, de necessidade. E com as chuvas isso caiu aí para 14, 10, enfim, depende um pouco aí do cálculo, mas respondendo o Miguel, ano passado nós pedimos até 19 hectômetros. E agora tem uma situação um pouquinho melhor, isso aqui pode ser assim, até 14, 15, alguma coisa assim. Mas o André Naval, secretário de Alexandre, só para, acho que aproveitando essa fala também, é importante, acho que ressaltar também que no ano anterior também houve essa faixa aí, se eu não me engano, era na faixa dos 20, se alguém puder me corrigir aí também, fica à vontade, e não houve a necessidade, né? A necessidade nem do informe, né? Então houve o acompanhamento, né? Tiveram algumas chuvas aí e atendeu a contento os 158. Né? Então ano passado sim faltou esses dias
mas o ano retrasado foi possível atender com os 158. Então, temos aí as duas situações, né? A preocupação, mas que não chegou a acontecer, e no ano passado a preocupação, e aí sim veio a acontecer essa necessidade da transição. Perfeito, Felipe. É isso mesmo. O Alexandre, Não quero, só se você lembra, o ano retrasado, mas choveu em cima da hora. dia 15 de novembro. Pois é. Exatamente. Muito bom, bem lembrado. Bom, na sequência, eu sei que o Zé César está bravo comigo, porque eu ainda não pus ele para apresentar, mas eu queria só passar para o André Navarro, para também suas considerações gerais iniciais, e na sequência a gente passa aqui o Zé César também. Tô bravo não. Por favor, André, dá um pouco a visão aí do comitê, do procedimento da diretoria. Não vou tomar muito tempo, na verdade, você já explicou bem, o pessoal também dos órgãos gestores já colocaram seus posicionamentos. Na conversa que a gente fez com a diretoria do comitê, né, com o presidente, acho que esse entendimento de que há um caminho já delineado, né, nos anos anteriores desse informe, né, dessas preocupações aos órgãos gestores. No ano passado a solução veio a contento também, então acho que não temos muito a acrescentar em relação a isso. Acho que é ficarmos atentos para as atualizações das previsões, né, e não perdermos esse prazo que precisaria ocorrer no caso da necessidade de uma formalização, como ocorreu no ano passado por parte dos órgãos gestores, para que a gente, de fato, consiga essa formalização dessa solução, né? E aí, para os próximos anos, é um acompanhamento também de se entender se isso está acontecendo já, se isso está chegando em questões muito mais preocupantes, né? Para que a gente consiga se planejar para outras estratégias, se necessário, né? Então, é mais validar aí as discussões que já foram realizadas. Obrigado. Perfeito, André. Muito obrigado. Depois acho que o Paulo vai ter uma questão, mas só antes disso passar para o Zé César, então, acho que 2, 3 slides aí que queira compartilhar um pouco dessas projeções também. Zé César, por favor, desculpe não ter colocado antes. Não, sem problema. A conversa tá boa. Vou tentar só para ajudar. Se for para atrapalhar, não coloco, só se for para ajudar. Para ajudar. É para complementar. Só vamos ver se eu consigo fazer a apresentação aqui. Tá, vamos ver, tá aqui para baixo, certo? Tá aqui. Compartilhar. Todos vendo, né? Coloca em tela cheia para ficar maiorzinho para gente. Vamos botar então em tela cheia de apresentação de slides. Deu? Então, é um comparativo que você, Alexandre, me conhece muito bem, sabe que desses 10 anos aqui de consórcio, que eu tenho feito, né? Então, é um comparativo aí dos volumes de afluência contra os volumes de retirada do sistema equivalente, né? E sempre lembrando que a avaliação do Semadem, ele considera também o Paiva Castro. Aqui não considera. Isso aqui é o comparativo de afluência total e a retirada total. Lembrando que, a partir de 2018, vocês estão vendo aí uma terceira coluna verde, que é uma coluna de afluência total, porque nós tínhamos, a partir de 2018, a transposição, né? Então, afluência natural, afluência total e retirada. E o saldo, essa curva que nós podemos verificar aí, não é isso? Que 2014 ela foi lá embaixo, já desde 2013 que nós vínhamos no negativo, né? 2012 negativo, 13 negativo, 14 mais negativo ainda, e tivemos, com a graça de 2015, ter uma recuperação até 2017, e já em 2018 até agora a gente vem ali no limite, trabalhando no limite, né?
Aqui é para o ano de 2022, o ano todo, fazendo o mesmo comparativo, só que de janeiro até agora, mês de outubro, até hoje, até a data de hoje, comparativo das afluências, né? Podemos ver que em os meses de janeiro, fevereiro e março não houve transposição, como já foi dito pelo Alexandre. A partir de abril, a transposição ela se iniciou, né? E tivemos aí, então, a partir de então, os meses de abril até setembro, uma retirada total maior do que a afluência total. Ou seja, estamos trabalhando no negativo, que é representado por estes dados aqui do volume, né, que eu faço esse controle do volume consumido, dos 158 hectômetros cúbicos, né? Nós podemos ver aqui que o Alexandre acabou de dizer, considerando até 30 de setembro, né, a vazão média de jusante está em 10,81, ou seja, 0,81 metros cúbicos por segundo, maior do que seria o ideal ou outorgado. É isso que nós temos. Aqui o volume consumido no período seco, né? Nós, nos anos de 2017 até 2022, ainda até a data de hoje, podemos ver o volume consumido crescendo desde 2017. Então, havendo maior demanda, maior necessidade, né? Então, isso aqui é importante. A previsão, esse aqui é do site do Canal Rural, para a cidade de Campinas, né? Uma previsão dos próximos 45 dias de 213 milímetros. Então, a gente pode ver que tem um certo volume bom de chuva, né? E com precipitação pontuais bastante significativas, né? Que é o que tem ajudado bastante, embora não seja o ideal, né? Essas precipitações acumuladas num único dia. Para vocês terem uma ideia, o mês passado que a gente teve, né? Nós temos tido essa sensação de bastante chuva, mas nós tivemos apenas 7 dias de chuva, né? Mas foram chuvas significativas e tal, que propiciou uma vazão nos rios, propiciou uma certa recuperação do sistema em razão da diminuição, da redução das descargas, né, do sistema cantareiro. Então, e lembrando, queria agora... pronto. Como é que eu faço agora para sair? Né? Vamos ver aqui. Deixar de compartilhar. Como é que eu faço? Parar a apresentação. Pronto. Lembrando, para fazer